Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 11. Amor e Independência. Matt e Lori solicitaram uma consulta com o médico da família e expuseram as preocupações a respeito do filho de 13 anos, Sean. A personalidade dele mudou. Matt começou. Ele está se mostrando muito imprevisível. Nunca foi rebelde, mas agora questiona quase tudo o que dizemos. O linguajar também mudou. Metade do tempo não sabemos o que ele está realmente dizendo. 2 semanas atrás, ele me xingou usando palavrões. Sean jamais fez isso, acrescentou Lori. Estamos com medo de que Sean esteja com algum problema neurológico. Matt disse, talvez com um tumor no cérebro. Lori completou. Gostaríamos que você examinasse e nos dissesse o que acha. O médico concordou e 2 semanas depois, Sean foi examinado. Após um exame físico completo, inclusive uma tomografia computadorizada, o médico informou a Matt e a Lori que Sean era um adolescente perfeitamente normal. Não tinha nenhum problema neurológico. O que eles estavam vivenciando eram os sinais normais da adolescência de Sean. Tanto Matt quanto Lori ficaram aliviados, mas ainda confusos. Aliviados porque não havia nenhum problema físico com o filho, mas confusos sobre como deveriam agir durante aquela etapa assustadora do desenvolvimento do garoto. Eles sabiam que não poderiam ignorar o comportamento dele. Matt e Lauren estavam experimentando o trauma normal de pais cujos filhos repentinamente se tornam adolescentes. As coisas parecem ter virado de cabeça para baixo. O que antes funcionava, de repente, não funciona mais. E aquele menino que eles pensavam conhecer tão bem se tornou um estranho. Já falamos sobre o desejo do jovem de ser independente, de ter a própria identidade. Mas, nesse capítulo, queremos analisar as mudanças que ocorrem durante a puberdade, quando os pais conhecem a forma como a independência e a busca da identidade própria se manifestam. São capazes de aprender métodos mais inteligentes de apoiar os filhos e demonstrar amor. E, com certeza, serão capazes de falar de maneira mais eficiente a primeira linguagem do amor do adolescente. 2 períodos de conflito. Você sabe quais são os 2 períodos de conflito em que os pais geralmente têm mais dificuldade com os filhos? Pesquisadores dizem que o primeiro é na fase conhecida pelo nome de terríveis 2 anos. E o segundo período na época da puberdade. Esses 2 períodos estão ligados por uma linha comum, independência. Por volta de 2 anos de idade, a criança está lutando para demonstrar independência física em relação aos pais. As perninhas a levam a lugares que os pais não conseguem ver. E as mãozinhas podem fazer coisas que preocupam muito. Quem já teve filhos certamente tem relatos para contar sobre árvores desenhadas no papel de parede, com o batom da mamãe, talco espalhado sobre o carpete do quarto, gavetas abertas e reviradas e por aí vai. Pule dessa fase para o início da puberdade, o segundo estágio mais conflitante entre pais e filhos. Esses conflitos ainda estão relacionados com a questão da independência. Nesse caso, o adolescente está em estágio muito mais avançado da vida. Por isso, a bagunça que faz e as regras a que desobedece geram consequências tão grandes quanto a intensidade dos conflitos existentes entre ele e os pais. Em outras palavras, os pais podem esperar um aumento nos confrontos quando os filhos atingirem os primeiros anos da adolescência. De acordo com os peritos, a boa notícia é que, aspas, os maiores conflitos atingem o pico quando eles estão entre os anos finais do ensino fundamental e o início do ensino médio, mas depois diminuem, fecha aspas. Em ambas as fases do desenvolvimento da criança, é útil que os pais saibam o que esperar e tenham alguma estratégia para agir de forma positiva. Nossa preocupação aqui, obviamente, é referente à segunda fase, aos primeiros anos da adolescência. A necessidade de independência e amor. Primeiro, vamos examinar alguns padrões de comportamento comuns que você deve esperar. A necessidade que o adolescente tem de ser independente será expressa de várias formas, mas apesar da necessidade de independência, ele continua precisando do amor dos pais.
Entretanto, os pais normalmente interpretam a busca por independência como um indício de que ele não deseja mais a afeição deles. Isso é um sério erro. Nosso objetivo é encorajar a independência do adolescente e, ao mesmo tempo, suprir a necessidade de amor. As características de comportamento que acompanham a busca de independência, em geral, giram em torno das seguintes regras. Número 1. O desejo de possuir o próprio espaço. O adolescente quer fazer parte da família, mas, ao mesmo tempo, deseja ser independente dela. Isso é expresso com frequência da necessidade de ter o próprio espaço físico. Ele não quer ser visto em público com os pais. Isso é especialmente verdade quando vai encontrar os amigos. O motivo não é que não queira ficar com você, mas sim que deseja parecer mais velho e independente. Deixe-me no estacionamento e o encontrarei no carro em 2 horas. Estas são as falas de um jovem que não quer ser visto no shopping com os pais. A mãe que planejou fazer compras com a filha pode ficar muito decepcionada com essa atitude. Mas se compreender a necessidade que ela tem de ser independente, respeitará o pedido e expressará que a ama usando a primeira linguagem do amor dela. Dessa forma, ela se sentirá amada e independente. Contudo, os pais que expressam irritação ou ressentimento diante de pedidos dessa natureza provavelmente incitarão uma batalha verbal e o adolescente irá embora sentindo-se controlado e achando que não é amado. Permitir que se reúna com amigos, em vez de ir ao teatro ou à igreja com a família, se essa permissão for acompanhada de uma expressão de amor, será uma forma de apoiar a independência e de suprir a necessidade de amor dele. Eventualmente, permitir que fique em casa ou jante com um amigo ou uma amiga, enquanto o resto da família vai para um restaurante, tem o mesmo efeito. Ter o próprio quarto. O adolescente, em geral, quer um quarto só para si. Ele pode sentir-se feliz por dormir com um irmão mais novo nos primeiros 12 anos da vida, mas esteja certo de que durante a adolescência buscará conquistar o próprio espaço sempre que possível. Pode não ser o porão ou o sótão, usará até mesmo o espaço debaixo da escada. Qualquer lugar para ter o próprio espaço. Os pais consideram essas solicitações frustrantes. O que o jovem está pedindo não parece razoável. Por que ele preferiria dormir em um porão úmido quando tem um quarto perfeito com um irmão mais novo? A resposta está na necessidade de ser independente. Sugiro que, se possível, atenda a um pedido do adolescente. Uma vez que tenha o próprio espaço, vai querer decorá-lo como quiser. Esse é um dos motivos por que os pais ficarão felizes quando o espaço for o porão. Com certeza, ele escolherá cores, formas e tecidos que você não teria escolhido. A razão é, novamente, a independência. Conceder espaço e liberdade para que decore o espaço como deseja, caso isso seja acompanhado de uma expressão significativa de amor por parte dos pais, incentivará a independência do adolescente e manterá o tanque emocional do amor dele cheio. Entretanto, se a concessão de um espaço particular de liberdade se transformar em motivo para uma discussão sobre como isso é uma perda de tempo, o jovem perderá a autoestima e uma parede emocional se erguerá entre ele e os pais, mesmo se estes, por fim, atenderem à solicitação dele. Número 2. Desejo de espaço emocional. O adolescente precisa de individualidade emocional. Nos primeiros anos de vida, ele pode ter lhe falado sobre tudo o que aconteceu na escola, contado o sonho da noite passada, como o dever de casa era difícil, mas na adolescência você vai se sentir de fora. Quando perguntar o que aconteceu na escola, ele pode responder nada, ou o mesmo de sempre. Se questioná-lo sobre um dos amigos, talvez seja acusado de ser intrometido. Isso não significa que esteja acobertando algo errado. Uma das formas pelas quais ele estabelece independência emocional é retendo para si o que pensa e sente. Os pais devem respeitar esse desejo. Afinal, você compartilha todos os pensamentos e sentimentos com um filho adolescente? Espero que não. Os adultos podem escolher quando e o que compartilhar com os outros. Lembre-se, o jovem está em processo de se tornar um adulto.
Sei que às vezes você não quer compartilhar comigo pensamentos e sentimentos. Compreendo e está tudo bem. Mas se quiser conversar, espero que saiba que eu estou sempre disponível. Estas são as palavras de pais sábios que aprenderam o valor de conceder ao adolescente autonomia emocional. Outra maneira pela qual o jovem expressa a necessidade de independência emocional é rejeitar os gestos de amor que antes recebia. Não se surpreenda se sua filha dispensar ajuda para fazer algo. Durante anos, tudo o que você fazia era considerado por ela gestos de amor. Agora, quer realizar as coisas de um jeito diferente daquele que lhe foi ensinado. Até o próximo áudio.